Bom dia, gente. Já vou ligar minha câmera. Bom Peraí, dia, tio. Bom dia, tio. Bom dia. Não precisa botar a presença, né? Não. Bom dia. Tá. Bom dia. Bom dia, tio. Bom dia. Deixa eu só acertar aqui, peraí. Deixa eu ir aceitando o pessoal que tá entrando aqui. Ok, bom, já entrou. Espera só um pouquinho, gente. Não precisa botar presença, Lu. Página 68 do nosso livro. Deixa eu só encontrar aqui. De história, tá? Hoje é aula de história. Eu ia perguntar isso agora. Qual? Página 68. Pronto. Foi o que a gente fez ontem, né? Não, ontem foi aula de filosofia. Ou ontem não. Semana passada. A gente já fez. A 69 também. E a 70. É verdade, nós Aí a paramos gente em 71. Não, aí a gente tinha que ler esse texto aqui ou grifar. O da invasão dos Dórios. Verdade. A gente parou Na na 70. 3. Deixa eu admitir o pessoal aqui. Tio, vai precisar de marca-texto? Vai. É, página 70, gente. Deixa eu aceitar o pessoal aqui. Lembrando, gente, que passando os 10 minutos, né, de aula, a gente não aceita mais, tá? A entrada. Sim. Olha só, gente, vamos lá então. Nas aulas passadas, nós começamos a falar um pouco sobre o surgimento da civilização grega, da Grécia Antiga, né? E agora nós vamos continuar falando sobre essa formação, que foi uma formação extremamente heterogênea, no sentido de bem misturada, com muita gente, né? De todos os lados. Página 70, João Pedro. E aí, gente, o que vai acontecer? Nós vamos chegar no momento da história, mais ou menos por volta do século XII a.C., tá? A civilização micênica, que era aquela que já estava se estabelecendo, que já tinha se organizado através das cidades-estados, né? Ela começou a entrar em declínio, tá? Por uma série de fatores. Alguns relacionados a algumas catástrofes naturais, como terremoto, erupções vulcânicas e essas coisas. Houve também uma questão de conflitos internos, ok? E pouco a pouco, as cidades elas começaram a se fragilizar, ficarem fracas, ficarem sem a presença de um exército forte, tá? E aí o que vai acontecer? Isso tudo vai possibilitar, vai proporcionar e vai criar condições para que ocorram invasões, tá? E que essas cidades sejam conquistadas por outros povos. Então, uma população vinda da região indo-europeia, conhecido como os dórios, aproveitam esse momento de fragilidade da civilização micênica e invade e domina essa região, tá bom? Com a chegada dos dórios, houve uma mudança profunda nessa região, tá? As cidades micênicas que estavam estabelecidas ali foram destruídas, os palácios, de certa forma,
foram saqueados, né? Todo o artesanato que era construído naquele período deixou de ser praticado. A escrita dos micênicos acabou desaparecendo e iniciou-se com os dórios uma prática e um uso muito grande da metalurgia, ok? Então, os aqueus acabaram sendo esquecidos naquele período. Diante dessas invasões, muitas pessoas que viviam ali da civilização micênica acabaram fugindo e estabelecendo no Mar Egeu, em outras regiões, tá bom? Esse período, né, que esse povo se espalha vai ficar conhecido como a diáspora grega. Os que ficaram e reagiram acabaram sendo escravizados pelos dórios, tá? Então, os gregos que começaram a viver naquela região começaram a viver da criação de gado, da agricultura, mas uma agricultura de subsistência, ou seja, eles plantavam para aquilo que eles precisavam se alimentar, ok? E houve uma organização de uma sociedade bem diferente daquela estabelecida pelos micênicos. Ou seja, a estrutura dessa sociedade passou-se a se realizar através de pequenas comunidades que eram subdivididas em clãs, como se fossem grupos familiares, ok? Então, as pessoas que faziam parte de um clã acreditavam descender de um mesmo ancestral comum, então por isso que eu falei com vocês que era como se fosse uma família, né? E, de certa forma, eles tinham um herói ou um deus que eles acreditavam de maneira comum, ok? Em geral, nesses clãs, o homem mais velho era aquele que exercia a função de sacerdote, de juiz, de chefe militar, era ele que mandava tudo, tá? E essa herança era hereditária, transmitida de pai para filho, de pai para filho. Era uma sociedade patriarcal, então era o pai que mandava dentro das famílias, tá? E, querendo ou não, os seus familiares, todos eles eram, de certa forma, subjugados ao patriarca, tá? Então, nessas comunidades, as principais ferramentas de trabalho que eram utilizadas era a terra, era utilizada de maneira coletiva, existia uma produção que era dividida entre os seus membros, né? E, normalmente, o que sobrasse dos alimentos eram comercializados com os clãs vizinhos. Essa situação de estrutura pelos clãs, né? Que é essa coisa dos clãs pequenininhos, cada um trabalhando ali na sua roça, na sua fazenda e trocando os produtos, vai durar mais ou menos 200 anos, tá? Mas, com o tempo, a população começa a crescer, o uso das técnicas agrícolas que eles utilizavam acabam se tornando um pouco rudimentar, né? Vai faltando área para o cultivo, e aí os clãs começam a entrar num processo de rivalidade muito grande, ok? E aí eles vão começar a passar a disputar territórios e controle das áreas que eram melhores para a questão do cultivo. Então, com isso, pouco a pouco, aquela posse que era coletiva, pertencia a todo mundo, passou a se tornar individualizada, ok? Ou seja, começou a se tornar, de certa forma, um pouco a propriedade privada. Então, aquela sociedade que não era desigual, que era coletiva, que todo mundo tinha a mesma oportunidade, vai se transformando em uma sociedade extremamente desigual, tá? Vão acontecendo transformações dentro dessa sociedade. Vou marcar aqui para a gente continuar.
Posso passar? Passando, hein? E agora vamos falar um pouco sobre... Ah, não, tá. Marcar aqui a parte de cima, que eu esqueci. Passando. Então, nós vamos falar agora daquilo que vocês já conhecem, vocês já ouviram falar, mas de um pouquinho de maneira mais profunda, né? Vamos falar da Ilíada e da Odisseia. São as duas mais importantes obras da literatura grega antiga, ok? Ou seja, era a grande história, era o grande conto, era aquilo que todo mundo naquele período se interessava e se encantava a falar sobre elas, ok? Tanto a Ilíada como a Odisseia, elas são atribuídas a Homero, tá? Que era um poeta grego pobre que supostamente teria vivido no século 9 a.C., tá? Todas as suas narrativas, todas as suas histórias se desenvolveram em tempos anteriores a esse do século 9 a.C., tá? Numa época ainda em que os aqueus dominavam a Península Balcânica, que é a região que depois vai ser desenvolvida a Península o desenvolvimento da civilização grega, ok? A Ilíada conta a história de Aquiles, que era um guerreiro aqueu, tá? Que bem perto do fim da Guerra de Troia, travada entre gregos, que naquela época eram os aqueus e os troianos. A guerra dos gregos e troianos começou quando Paris, o filho do rei de Troia, raptou a rainha Helena, esposa de Menelau, tá? Da cidade grega de Esparta. Helena, na história da Ilíada, era considerada a mulher mais bonita do mundo, ok? Então, muito sentido, o irmão de Meneleu, Agamenon, que era o rei da cidade de Mecenas, organizou um exército imenso e partiu em direção a Troia com o objetivo de resgatar Helena, tá? Só que chegando lá, a gente já sabe que eles não vão conseguir invadir, porque os troianos tinham uma fortaleza muito forte, os muros muito fortes, e depois tudo vai terminar com o famosíssimo cavalo de Troia. Tá? A Odisseia, ela conta a história de Ulisses. Ulisses foi um herói grego que volta para casa depois de ter participado da Guerra de Troia. Na sua viagem de retorno à ilha, né, essa viagem dura 10 anos e durante esse período ele vai se envolvendo em uma série de aventuras com diversos seres mitológicos
como sereias, ciclopes, entre outros. E tudo isso encantava a população da época, tá? Nessa história, então, de Odisseu, também vai relembrando o final da Guerra de Troia. O conflito durou cerca de 10 anos e os gregos eles só conseguiram atravessar as muralhas, que eram a grande proteção da cidade de Troia, usando uma artimanha, né? Eles fingiram que tinham desistido da guerra e deixaram em frente os portões da cidade um enorme cavalo de madeira, e os troianos, achando que aquilo simbolizava uma vitória contra os gregos, levaram esse cavalo para dentro das muralhas. Eles não sabiam que dentro do cavalo, né, desse animal, era oco, e lá estavam escondidos guerreiros gregos. À noite, esses guerreiros saíram do cavalo, renderam as sentinelas que estavam ali vigiando, abriram os portões das cidades, e todos os gregos que estavam do lado de fora entraram e acabaram derrotando seus adversários, tá? Durante muito tempo, os historiadores, os arqueólogos, debateram sobre a Guerra de Troia, tá? Ô, tio, Questionando... tem Oi. filme sobre essa guerra, é de 14 anos. Sim, se chama Guerra de Troia, é verdade. Durante muito E- tempo, né, os historiadores, os arqueólogos, eles debateram sobre a Guerra de Troia, questionando se ela realmente tinha acontecido ou se foi apenas uma criação de Homero, tá? Nos últimos anos, uma série de vestígios encontrados indicam que a guerra pode ter sido real e teria acontecido de 1200 a 1000 anos antes de Cristo. Pode, existe uma possibilidade, tá? Então, hoje muitos historiadores acreditam que a cidade de Troia realmente existiu e afirmam que suas ruínas estão ali no local da atual Turquia, ok? Mas não se sabe se realmente foi verdadeiro. Mas independente se a guerra ter ocorrido ou não, tanto a Ilíada como a Odisseia, que são as duas grandes histórias de Homero, né, são consideradas importantes fontes de informação sobre os hábitos e os costumes dos gregos antigos, tá? Através dessa história se tem muito contato sobre aquilo que era o cotidiano e o dia a dia dessa sociedade, tá? Então, a poesia e as histórias de Homero, elas foram tão relevantes que elas são consideradas um marco inicial daquilo que a gente chama da antiguidade clássica grega, ok? E essa Grécia ela vai se estabelecer ali até quando ela foi invadida pelos romanos. Por isso, esse período se identifica na época com o maior esplendor de gregos e romanos, formando depois a Guerra de Greco-Romana. Fala, Isadora. Tio, você já leu alguma dessas histórias? Não. Ler, pegar e ler, não. Eu conheço assim de fragmentos. Já vi alguns filmes e tal, mas a obra certa, não. Tio, sabe do que eu lembrei agora? Oh. Tem um episódio da Turma da Mônica que o Cascão e o Cebolinha imitam o cavalo de Troias. Só que é um coelho gigante. Pronto. Ok. Eu também já acabei. Acabei. Ok.
Posso pagar? Por mim, pode. Só isso, tio? Só. Passar, hein? Aqui nós temos a imagem de uma cidade da Itália, né, na página 72. E depois disso, gente, começou-se a surgir, então, as primeiras polis, né? Então, ao mesmo tempo que aquela vida comunitária dos clãs, ela foi se desintegrando, esses clãs começaram a se unir, alguns deles, e foram se fortalecendo, né? E como forma de proteção, com o objetivo de evitar a invasão de povos estrangeiros, eles foram construindo fortalezas no alto de algumas colinas, foram construindo muralhas, e pouco a pouco foram sendo construídas cidades-estados gregos, ok? Os gregos chamaram essas comunidades de polis, tá? Embora essa palavra tenha um sentido que é parecido com cidade-estado, a polis grega, ela era diferente das cidades de outros povos, de outras cidades-estados que nós já estudamos, ok? Mas, porque nas polis, nem todo mundo era cidadão. De modo geral, só era considerado cidadão os homens que fossem adultos e livres, tá? E podiam opinar, esses homens podiam opinar sobre as leis, participar sobre as decisões da cidade, ou seja, da vida política. As mulheres, os estrangeiros, que eram chamados de metecos, tinham seus direitos limitados, tá? E abaixo deles estavam os escravos. Ok? Então, nem todo mundo participava da vida da polis, tá? Então, as mulheres eram muito excluídas nesse período, tá? Quando começou a acontecer esse processo de mudança, a população mais pobre acabaram sem terra, né? Ou com terras muito pequenas e pouco férteis. E aí, o que aconteceu? Muitos gregos, esses gregos pobres que ficaram sem terra, sem ter aonde cultivar, preferiram abandonar a civilização, o local grego, né? Mudando-se para outras regiões, fundando novas colônias, mas com características típicas dos estados gregos, ok? Entre elas destacamos Nápoles e Tarento, na região itálica, que era bem próxima dos gregos antigos. Como eles não tinham como cultivar na região deles, eles acabaram indo em busca de novas regiões, mas levando a sua cultura e suas características nesse período.
Pronto. Ok. Ô tio, já acabei. Muito bem. Espera só um segundo, gente. Só um segundo, gente. Fala, mãe. Gente, olha a minha voz. Olha, é Você é a Letícia? Acabamos, gente? Sim, sou eu. Passando, hein? E aqui nós temos o exemplo de como que os gregos eles foram se espalhando ao longo do mar Mediterrâneo, tá? Onde nós temos aí triângulozinhos vermelhos, são colônias gregas, tá? E os verdinhos são as cidades-mães, são as primeiras cidades mesmo que se estabeleceram, ok? Então eles foram se mudando e foram se formando várias colônias ao longo do mar Mediterrâneo. Como que essas cidades eram organizadas, então, né? As primeiras polis, dessas que nós estamos falando, elas começaram a se formar aí lá pelo século 8 a.C., ok? Eles já estavam espalhados por toda a Península Balcânica e da Ásia Menor, como nós vimos aqui na imagem do mapa, ok? E aí, nos seus primeiros tempos, essas polis, né, elas correspondiam apenas à Acrópole, que era uma cidade fortificada, erguida no alto de uma colina. Ela era o centro religioso e ali ficavam os templos, os deuses e os protetores religiosos da polis, tá? Como o Palácio Real. Depois a parte de baixo se desenvolveu e a população começou a se concentrar nesse local. E ali eram construídas algumas moradias, teatros, ginásios, oficinas, né, artesanatos e a ágora, que era a praça onde se discutia e debatia todos eles. Aqui nós temos algumas ruínas, né, de cidades estruturadas mais ou menos dessa forma. Deixa eu silenciar o pessoal aqui, senão eles ficam falando besteira aqui no grupo. Já acabei. Ok. Acabei. Muito bem. Passar, hein? Essas sociedades, então, que começaram a se estabelecer, né? Tudo girava em torno do Palácio Real, né? Era uma vida social que girava em torno da ágora. O que era a ágora? A ágora era um espaço como se fosse uma grande praça, e ali aconteciam as festas religiosas, as feiras do comerciante, os festivais de poesia,
os cidadãos se reuniam e discutiam sobre as leis, os julgamentos. Era uma praça onde estava todo mundo ali conversando, tendo contato, vida comercial. Era como se fosse o centro da cidade, tá bom? Então, esse era a ágora, o centro, o local onde tudo acontecia, tá bom? Esse local também era conhecido como haste, que eram protegidas por muralhas. E do lado de fora dessas muralhas ficavam normalmente a área rural, né, dessa polis. É ali onde viviam os agricultores, os pastores, as cabras, as ovelhas, os escravos que se dedicavam, que trabalhavam para esses grandes proprietários, tá bom? E que garantiam a alimentação da polis. Sem ela, não tinha como as pessoas se alimentarem, né? Acabei. Uhum. Os gregos em relação com os seus deuses, né? Que a religião grega, eu acho que é daquelas que mais nos traz curiosidade, né? Os gregos, então, eles cultuavam diversos deuses, por isso eles eram politeístas, tá? Segundo alguns mitos, eles viviam naquilo que era conhecido como Olimpo, que era a montanha mais alta da Grécia Antiga. E continua sendo a montanha mais alta daquele local, né? A quantidade de deuses era grande, tá? Porém, alguns eram mais conhecidos. Zeus, que era o deus do trovão, que era casada com Hera, que era a deusa do casamento e da maternidade. Nós tínhamos outros deuses que eram bem conhecidos, como Afrodite, deusa do amor, Apolo, deus da música e da profecia, Ares, deus da guerra, Artemis, que era a deusa caçadora, Atena, que era a deusa da sabedoria, Deméter, deusa da fertilidade, Hefestos, deus do fogo e da metalurgia, Hestia, deusa dos lares, Hermes, deus mensageiro, Poseidon, deus dos mares, e o famosíssimo Hades, o deus dos mortos e do submundo. Esses eram os principais, mas nós tínhamos vários subdeuses, tá bom? Os deuses... Oi, Gabriel. Eu queria falar que eu percebi uma coisa, que os gregos gostavam muito de colocar os nomes dos deuses começa com H. Os deuses, então, gente, eles eram imortais, mas eles tinham algumas características humanas, que é bem curioso, né? Eles sentiam raivas, eles se apaixonavam, eles tinham ciúme, inveja, tá? Mesmo que eles vivessem nos Olimpos, frequentemente eles apareciam entre os mortais e chegavam até se relacionar com eles, gerando alguns filhos entre deuses imortais, que eram conhecidos como semideuses. Embora esses semideuses fossem mortais, eles possuíam poderes sobre-humanos. Entre os semideuses mais famosos, temos Heracles, né, chamado de Hércules pelos humanos, Perseu, o deus, o menino do raio lá, né, e Aquiles, ok? Heracles, que é o Hércules, né, era famoso por sua força descomunal. Perseu ficou conhecido por ter matado Medusa, né, e ter transformado, né, qualquer pessoa que olhasse em pedra. E Aquiles é o principal guerreiro da guerra de Troia, tá? Um mito bem famoso disso diz que quando Aquiles era criança, ele foi banhado nas águas do rio Estige e por isso ficou com o corpo todo protegido contra ataques, exceto a região do calcanhar, parte do corpo pela qual ele foi segurado ao ser mergulhado no rio. Então, durante a guerra de Troia, Aquiles morreu recebendo uma flecha
justamente no seu calcanhar. E hoje, por exemplo, no Brasil, a gente usa a expressão calcanhar de Aquiles para nos referirmos sobre o ponto fraco de alguém. Ok? Muito interessante isso, né? Acabei. Ok. Posso passar, gente? Sim. Quer dizer, nem preciso passar que nossa aula tá acabando. Só vou fazer a chamada. Peraí, tio, é rapidinho. Ah, eu não vou passar não, só vou fazer a chamada. Agora que eu vi que nossa aula já tá no fim. Eu posso compartilhar. Pronto, acabei. Ok. Vamos lá. Tem um filme sobre deuses gregos que eu não lembro o nome, mas tem na Vamos lá. Netflix. Anelissa. Ok. André. Anitta. Cecília. Presente. Daniel. Eduardo. Gabriel. Tô aqui. Gabriela. Presente. Helena tá aí. Heloísa. Ô tio, Presente. se você não ouviu, eu tô Isabelle. aqui. Presente. Isadora. Presente. Jadi. Presente. João Pedro. Presente. Lara. Presente. Letícia. Tô aqui. Rafael. Rafaela. Ramon. Presente. Rogério. Sophie. Eu tô aqui. Sophie tá aí. Tiago. Tiago.
Não me responderam. Chamada. Anitta. Daniel. Minha internet caiu. Quem falou minha internet caiu? Daniel. O Rafael falou que a internet dele tinha caído. Ah, tá. Rafael tá aí, então. E Rafaela também não me respondeu. Não. Rafaela também não deve estar. E Rogério. Rogério? O Rafael respondeu que a internet dele tinha caído. Rafaela. Ah, tá. E Rogério também não me respondeu. Tá bom, gente? Tchau, tchau pra vocês. Nos vemos amanhã. Abraço. Ô, Tchau, tio, você Oi. ouviu eu respondendo? Sim, Gabriel, ouvi. É que você não tinha falado nada. É porque eu só Tchau, falo. obrigada. Tenha um bom dia. Tchau, tchau, Cecília. Beijo. Tchau.